Olá, seja bem-vindo à nossa aula 9 do curso de inglês para o sexto ano. Eu sou o Teacher Rony e a gente vai começar agora essa nova aventura. Hoje nós vamos estudar sobre o genitive case, né? Genitive case. Então nós vamos aprender outra forma de indicar posse. Em algumas aulas anteriores, né, nós aprendemos sobre o possessive adjective, só que existe outra maneira de indicar posse também, tá? E a gente vai aprender o possessivo com esse tracinho aqui, né, com o apóstrofe. Vamos aprender sobre o genitive case nos casos com palavras no plural, ou seja, com e sem s. E quando nós queremos falar que uma coisa pertence a duas pessoas, ou seja, dois possessores, né? Duas pessoas possuem uma coisa só. Por exemplo, um carro, uma casa, beleza? Então vamos estudar um pouquinho. Você provavelmente já tenha visto essas marcas aí, né? O que elas têm em comum? Olha só, o apóstrofe e a letra S. O apóstrofe e a letra S. O apóstrofe, olha só, e a letra S, né? O apóstrofe é o tracinho, né? E a letra S. Aqui o Habib's, por exemplo, a apóstrofe e a letra S. O que isso quer dizer, né? Aqui o McDonald's, por exemplo, quer dizer que esse estabelecimento que está aqui abaixo, né? Está aqui embaixo, pertence a quem? Ao McDonald's, ou seja, esse estabelecimento é do Donald, né? Aqui, Bob's, o estabelecimento pertence ao Bob. Elvis, né? Quer dizer que essa marca, né? O calça, a camiseta, a marca que pertence ao Elvis, né? No caso seria Levi's, né? Mas aqui foi uma imagem que eu achei na internet. Mas enfim, seria Levi's. Mas aqui só para ilustrar para vocês que a coisa pertence a essa pessoa, né? Habib's quer dizer que o estabelecimento, aquele lugar ali tem, né? Essa marca pertence ao Habib, beleza? Então indica posse, né? Pode indicar posse de duas formas, ou com apóstrofe S ou só com apóstrofe. E a gente vai entender um pouquinho quando utilizar. Beleza? Então, contextualizado, né, a nossa aula, a gente vai aprender como utilizar agora. Vamos lá? Olha só. O que é o genitive case? Genitive case com S, com apóstrofe S ou sem S. Só com tracinho, né? Então, o que é isso aí? Também chamado de caso possessivo, né, o genitive case, é usado para falar sobre a posse ou relação, né? Qual é a posse, né? Pertence a quem? Qual é a relação? Por exemplo, por que eu falo relação? Porque quando você vai falar assim, por exemplo, a mãe do Rony, ela não é de posse minha, né? É a relação, né, que eu tenho com ela. Ela é minha mãe, né? A namorada do Rony, a esposa do Rony. Eu não possuo, ela não é minha, né? A relação aqui é de namoro, né? De família. Então, nesse caso aqui, relação é para indicar isso, tá bom? E eu posso utilizar o apóstrofe S ou apenas o apóstrofe. E o que significa isso? Significa do, da, de, do Rony, da Maria, né? Perna da cadeira, por exemplo. É usado depois de nome de pessoas ou animais. Então, isso aqui, né? O apóstrofe ou apóstrofe S é usado depois de nome de pessoas ou animais. Porque para indicar posse, quem que tem as coisas, né? Pessoa. Quem que tem as coisas? Animais. Então, para indicar posse. Ou seja, aqui, por exemplo, Mario's house. Mario's house. Esse apóstrofe S aqui, pessoal, não quer dizer Mário é casa. Porque vocês já viram comigo que o apóstrofe S pode significar a forma contraída do is, né? Do is. A forma contraída do is é apóstrofe S. Não nesse caso, olha o contexto. O contexto vai te ajudar a definir se é o is ou se é o genitive case. Nesse caso aqui, Mário é casa? Não, né? Aqui é a casa do Mário. Casa do
Mário. Aí a gente tem que ler de trás para frente. A traduzir, né? A leitura em inglês é normal, mas a tradução é de trás para frente. Por isso que muita gente fala que é difícil entender inglês porque é de trás para frente. É só a tradução, né? É uma lógica diferente, é uma língua diferente. A lógica de entendimento é um pouco diferente, tá bom? Então, ó, o dono da coisa vem primeiro e a coisa possuída vem depois, né? Então, Mario's house, ou seja, a casa pertence ao Mário. Professor, não seria melhor escrever dessa forma aqui? Porque aqui está falando a mesma coisa que está aqui em cima. Sim, seria legal, mas a gente tem que aprender que existem outras possibilidades também. Existem outras possibilidades, né? Então, ó, Mario's house quer dizer que a casa pertence ao Mário. Beleza aqui? Entendido? Muito bem. Olha só, genitive case, para fazer o possessivo, adicionamos o quê? O apóstrofe S, ou seja, há nomes no singular ou plural que não têm um S. Nomes no singular, por exemplo, Mário. Para eu fazer, eu só acrescento o apóstrofe S. Mario's house. Porque é a regra geral, tá, gente? Só acrescenta o apóstrofe e o S. E a coisa possuída. Mario's house, Mario's car, Roni's house, Roni's car. E essa outra parte aqui, professor, não entendi. Plural que não tem um S. Como assim? Plural tem que ter S. Em inglês, existem plurais que são irregulares, né? Ou seja, a palavra é plural, mas não terminam com S, né? A palavra é plural, mas não terminam com S. Há exemplo da palavra children. Children quer dizer crianças. Crianças. Só que não terminam com S, pessoal. Crianças é uma palavra que está no plural, mas não termina com S. Incrível, né? É outra língua mesmo. Então, você acrescenta o apóstrofe e o S também. Por mais que a palavra seja plural, mas ela é plural e não termina em S. Aí você pode fazer. Apóstrofe S. Por exemplo, children's toys. Children's toys. Ou seja, os brinquedos das crianças. Beleza? Esse é o primeira situação. Segunda situação. Você vai usar somente o apóstrofe para nomes no plural que terminam com S. No slide anterior, nós vimos que se o nome for plural, mas não terminar com S, eu coloco o tracinho, o apóstrofe e o S. Já se a palavra for plural e terminar com S, é só tracinho. Por exemplo, baby, a palavra aqui é baby, termina com Y. O plural é babies, babies. Nesse caso, gente, eu vou colocar o apóstrofe apenas, sem a letra S, tá bom? Porque senão vai ficar estranho. Parents, parents. A palavra aqui, no singular, é sem S. Quando eu acrescento o plural, ela adquire o S, né? Então, my parents. Aí, plural que termina com S, eu acrescento somente o apóstrofe, tá bom? Então, my parents' car, o carro dos meus pais. The baby's room, o quarto dos bebês. Fácil, tranquilo, né, gente? Bom demais. Anota, tá, gente? Anota isso, anota no seu caderno, porque quando você está escrevendo, você está utilizando outras habilidades, né, para reforçar o que você está estudando. Porque você está me ouvindo aqui, né? Você está me ouvindo, está utilizando a habilidade de ouvir e compreender. Quando você anota, você exercita outras coisas também. Tá bom? Vamos lá. Qual é o outro caso? Você vai colocar o apóstrofe S ou o apóstrofe. Quando? Quando? As palavras, nomes próprios, tá? Nomes próprios que terminam com S. Mas não é plural. Nomes próprios que terminam com S e não é plural. Você pode usar tanto o apóstrofe S ou apenas o apóstrofe. Por exemplo, o nome Jesus. É plural Jesus? Não, né? Só que terminam com S. Charles, né? Charles, Charles. Terminam com S, mas não é um nome plural, né, gente? É um nome próprio. Então você pode utilizar tanto o apóstrofe S
quanto apenas o apóstrofo. Por exemplo, Charlie's bike. Charlie's bike. A bicicleta do Charles. Charlie's bike. A bicicleta do Mike, do Charles. Então, ó, pode tanto usar com S ou sem S. Tá bom? Repito, nomes próprios que terminam com S, e não é plural, tá? Pode usar um ou outro. A palavra, o nome Jesus, Charles, Lucas. Esses são nomes que terminam com S, mas não indicam plural. O que mais? Quando o objeto pertence a duas pessoas. Quando um objeto pertence a duas pessoas, ou seja, por exemplo, meus pais têm um carro. O carro é dos dois. Meus pais têm uma casa. Uma casa só pertence aos dois. Nesse caso, quando um objeto for de posse de duas ou mais pessoas, você vai colocar o apóstrofe S apenas no último nome. Apenas no último nome. Por exemplo, Lara and Peter. Lara and Peter's car is yellow. O carro da Lara e do Peter é amarelo. Isso daqui também serve para quando você estiver fazendo interpretação de texto. Ó, nesse caso aqui, o carro pertence a quem? O carro pertence só ao Peter, porque o apóstrofe S está só no Peter? Ou o carro pertence ao Peter e à Lara? Nesse caso aqui, é um carro para os dois, tá? O carro pertence tanto ao Peter quanto à Lara. Então, quando pertencer aos dois, você utiliza apenas o apóstrofe no último nome. Tudo bem? E já se os dois possuírem um carro, por exemplo, tanto o carro da Lara quanto do Peter, né, é amarelo, você vai colocar o apóstrofe, né, aqui, nos dois. Tudo bem? Nos dois nomes. Por exemplo, Lara's car, né, and Peter's car is yellow. No caso aqui deveria ser is yellow. Ó, o apóstrofe vai nos dois, ó, o apóstrofe S. Isso indica que tanto o carro dele quanto o carro dela, né, são amarelos. Beleza? Fácil, né? Repito, se o objeto pertencer a duas pessoas, um objeto, você vai usar o apóstrofe apenas no último nome. Se o objeto não, né? Se você quiser dizer que são dois objetos, né? E cada um possui o seu, no caso, por exemplo, o Peter e a Lara possuem um carro cada um. Eu quero falar que cada um possui uma casa, então tem que colocar o apóstrofe S nos dois nomes, tá bom? Aqui, ó, cada um tem seu próprio carro amarelo, né? Nesse exemplo aqui. Muito bem. Aí vocês me perguntam, professor, eu já vi frase, já vi texto com a palavra of, né? Of significa de, da, do, né? Também indica posse. Então, a possessão também pode ser indicada pela estrutura of, que significa de, né? Essa preposiçãozinha of. Ela é mais comum para falar de coisas do que de pessoas. Então, quando você quiser se referir a coisas, você vai utilizar o of. Por exemplo, perna da cadeira, né? Perna da mesa. Olha só. Assim, quando indicamos a relação de posse entre coisas, é mais comum utilizar o of. Coisas, tá? Por exemplo, ó, perna da cadeira. Leg of the chair. Perna da cadeira. O dia de Natal. The day of Christmas. O dia de Natal. Olha só. Então, para quando se referir à posse de coisas, você vai utilizar o of. Tudo bem? A janela da casa, a porta da casa amarela. Você vai usar o of e não o apóstrofe S, porque o apóstrofe S é para pessoas e animais, né? Beleza? Vamos lá. Agora eu quero que vocês sejam cuidadosos. Com o quê? Be careful. Ó, o apóstrofe S, ele também significa, pode ser a forma contraída do is. O apóstrofe S também pode ser a forma contraída do has. E o apóstrofe S é o que nós estamos estudando aqui, também indica posse. E como que eu vou saber? Aí eu quero chamar a sua atenção. Contexto. Contexto. Olha o contexto. Então, ó, Mary's beautiful.
Boniteza, boniteza da Maria? Não dá. Maria tem boniteza? Maria tem linda? Não. Maria é bonita, né? Maria é bonita. Mary's a car. Mary's a car. Maria, um carro. Ó, um carro da Maria. Até que poderia ser, né? Mas, ó, Mary's a car. Maria tem um carro. Mary's car is yellow. Mary's car is yellow. O carro da Maria é amarelo. O carro da Maria é amarelo. Tem que ficar atento, porque o contexto é que vai te dizer se esse tracinho S significa is, ou has, ou indica a posse. No caso, possessive case, que é o que nós estamos estudando aqui hoje. Beleza? Vamos lá, vamos fazer um quizinho, vamos ver se vocês entenderam o que a gente estudou aqui hoje. Eu quero falar assim, ó, casa do Paulo. Como que eu falo a casa do Paulo em inglês? Utilizando o genitive case. Paulo's house, Paulo house ou house of Paulo? Nesse caso aqui, se você falou Paulo's house, você acertou, né? Professor, e por que que não pode ser a letra B? Porque aqui não termina com S. Se a palavra aqui fosse Lucas, né? Se o nome fosse Lucas, já termina com S, eu poderia utilizar só o tracinho, tá? House of Paulo poderia ser? Não poderia ser porque é posse de uma pessoa. Se fosse posse de uma coisa, objeto, aí seria o óbvio. Vamos lá. Bicicleta do Lucas, olha só, termina com S. É um nome que termina com S. Lucas, ficaria como aqui? Lucas Bike ou Lucas Bike. Sem o apóstrofe, sem o S. Tempo para responder? Talvez pode ser mais de uma alternativa, hein? Ó, quando o nome já terminar com S, você pode acrescentar o apóstrofe S ou só o apóstrofe. Fica a seu critério, tá bom? Não tem problema nenhum, tá bom? É opcional. Casa do João e da Maria. Aí eu coloquei aqui, ó, a casa é dos dois. A casa pertence aos dois, tá bom? Então, quando a casa, uma coisa, um objeto pertencer a duas pessoas, você vai colocar o apóstrofe S apenas no... Se você respondeu o último nome, você acertou. John's and Maria's house. A casa da Maria e do John, do João, né? Ah, por que que não pode ser a letra A? Porque nesse caso aqui eu pedi expressamente, eu disse expressamente que a casa pertence aos dois, né? Uma casa pertence aos dois. Se eu escolhesse a letra A, eu estaria dizendo que o João tem uma casa e a Maria tem outra casa, né? E chegamos ao final, galera, da aula. Bom demais, hein? Bom demais aprender. Espero que vocês tenham gostado. O que nós estudamos na aula de hoje? Genitive case, né? É usado para indicar posse. Nós usamos o apóstrofe S ou apenas o apóstrofe, né? Nós aprendemos singular ou plural sem S. Nós vamos adicionar o apóstrofe S para indicar a posse. Por exemplo, Joanas, Peoples, né? Nomes plurais com S, aqueles nomes que são plurais e são plurais que terminam com S. Você adiciona apenas o apóstrofe. Por exemplo, kids, students, é um nome plural que terminam com S, né? Que você acrescenta S para indicar o plural. Nomes que terminam com S, por exemplo, Jesus. Você pode tanto utilizar somente o apóstrofe, quanto o apóstrofe S. Fica a seu critério. Bom, hein, gente? Ok? Se você sente que você não conseguiu entender tudo, assista a aula de novo, tá? A gente chegou ao final da aula, podem me seguir nas redes sociais, podem, né, ir lá assistir vídeos, né, mais vídeos que eu passo dicas sobre inglês, tá? De como você pode aprender melhor, dicas específicas gramaticais e outras dicas mais relacionadas ao inglês. Então é isso aí, galera. Muito bom. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!